Olá, meu nome é Vinícius e a proposta de hoje é fazer uma indicação de 5 minisséries boas que são desconhecidas. Eu cheguei nessas 5 minisséries usando como parâmetro o banco de séries, então para eu considerar ela desconhecida, eu considerei que só 500 pessoas já tinham assistido a minissérie ou menos. E a parte de ser boa já foi mais subjetiva, que é basicamente eu ter assistido e gostado e ter boas lembranças dela, e querer indicar elas para mais pessoas conhecerem. A proposta do vídeo é ser um vídeo rápido de indicação, né? Então já vamos logo para as minisséries. A primeira que eu vou falar é uma assim que eu coloquei na lista só para fechar os 5, né? Porque ela tem um pouquinho acima de 500 pessoas que já assistiram ou querem assistir, que é The Pillars of the Earth, né? Os Pilares da Terra, né? Que é uma adaptação em minissérie do livro do Ken Follett. Vocês vão notar que as 5 minisséries são adaptações de outras mídias e que 4 são adaptações de livros, que é o caso de Os Pilares da Terra, né? Que é uma ótima minissérie, né? Uma ótima adaptação, né? Ela consegue ser fiel ao livro, acaba sendo um pouco mais corrida, mas para quem leu o livro é uma boa adaptação, dá para assistir a minissérie. Para quem não leu, é uma minissérie boa em si, né? Tem grandes nomes lá, tem grandes nomes na minissérie, né? Tem o ator que fez lá o Presidente Snow lá dos Jogos Vorazes, tem o principal, né? Foi aquele ator que fez acho que aquela, a mulher dinamarquesa, né? Acho que ganhou até hoje o Oscar. Então tem nomes de peso, assim, na minissérie, assim, que só tem 8 episódios e que vale muito a pena ser assistida. Já a próxima série eu vou colocar o The Secret of a Crickly Hall, né? Que é uma série que eu acho que não teve tradução aqui pro Brasil, né? Não trouxeram aqui pro Brasil, oficialmente, né? Vamos assim dizer. Que é uma minissérie britânica, tem a Arya lá de Game of Thrones, né? Eu assisti essa minissérie mais porque eu acho que tinha a Arya e por ser bem diferente, assim, eu assisti na época, basicamente, quando foi lançada. Que é uma minissérie de suspense paranormal, né? Tem uma família que se muda para aquelas casas típicas de filmes de terror, assim, antigas, assim, acho que seria casas vitorianas, mais ou menos assim, o estilo. Mas assim, elas se mudam para essas casas estilo filmes de terror, né, para tentar se recuperar e superar um trauma do desaparecimento de um filho, né. Mas aí começa a acontecer várias coisas paranormais, assim, sobrenaturais durante a sua estadia na casa. E eu só me lembro que eu gostei bastante, eu fiquei viciado nessa minissérie, então o mistério e o suspense me prenderam muito bem e eu fiquei vidrado para terminar de assistir. São só 3 episódios, né, então é uma minissérie extremamente rápida, sucinta e direta. Que também é a adaptação de um livro que eu também não sei se traduziram aqui para o Brasil ou trouxeram ele para o Brasil. Eu nunca fui atrás, assim, para ler esse livro depois. Já a próxima minissérie é The Book of Negroes, né, que a tradução do título da minissérie ficou Meu Nome é Liberdade aqui no Brasil, mas é também baseada em um livro, né, mas a tradução do nome do livro foi O Livro dos Negros, e que sim, tem publicação aqui no Brasil, e que eu já li e gostei bastante desse livro. Agora eu não me lembro se eu li primeiro o livro e depois assisti a minissérie ou foi o contrário, mas de qualquer forma, tanto o livro como a minissérie são muito bons, que a gente vai acompanhar toda a saga da protagonista, desde o sequestro na África, a viagem no navio negreiro, né, a viagem atlântica no navio negreiro, até a chegada nos Estados Unidos, onde ela foi escravizada. Aí acontece a Revolução Americana, né, a independência dos Estados Unidos. Muitos dos escravos que lutaram ao lado do Reino Unido acabam conseguindo a liberdade, né? A história se passa no Canadá, né, na Nova Escócia, no Canadá, é onde os ex-escravizados libertos tentam se consolidar, mas assim acabam enfrentando a resistência da sociedade local. É uma minissérie muito interessante, o livro é muito interessante, também vale muito a pena ser lido, que aborda de uma maneira diferente a dinâmica da escravidão na América do Norte. Tem apenas 6 episódios, então é uma minissérie bem curta e pelo que eu vi está disponível no Globoplay, então quem tiver acesso já pode assistir a minissérie que é muito boa. Já a minha quarta minissérie dessa minha pequena lista é Show Me a Hero, né, que é uma minissérie da HBO. Então sendo da HBO a gente já sabe que é qualidade, principalmente em questão de minissérie. E essa minissérie eu gostei bastante, mas é muito específica, né? Ela vai falar sobre um jovem prefeito que precisa cumprir uma decisão judicial, né, de construir casas populares em um bairro de classe média branca lá em Nova York. Não é na cidade de Nova York, né? É uma cidade, eu acho que vamos dizer, vizinha de Nova York, que acaba gerando vários conflitos e a resistência dos moradores locais para essas novas casas populares no seu bairro. E é uma série assim que vai abordar temas como a segregação, a política e também
A forma que bons nomes, né, bons quadros acabam sendo esquecidos, assim, pelo público, né, porque o que eu me lembro do final dessa minissérie, e esse prefeito lutou para ter boas casas populares, assim, para não desvalorizar o bairro e também que essas casas não se tornassem também desvalorizadas depois, porque depende do modelo da construção dessas casas populares, a manutenção dela acaba ficando muito de baixa qualidade. Então ele lutou para que as casas fossem individuais, não fossem condomínios, assim, residenciais, para que as pessoas realmente se sentissem a posse daquelas casas e que também da comunidade. É uma história então bem específica, sim, mas eu gosto muito desse tipo de história que aborda a política, assim, esses bastidores da política, então vale muito a pena assistir, que também é uma minissérie baseada em um livro, mas eu acho que o livro não foi traduzido para o Brasil. Eu acabei nem completando minha linha de raciocínio, né? O prefeito lá lutou pelas casas populares de qualidade, só que elas foram inauguradas, eu acho que pela gestão posterior, né? Que no fim recebeu todos os créditos pela construção das casas, né? E que a gente vê muito assim no nosso dia a dia político, né? Normalmente alguma construção demora anos, mas é inaugurada pelo outro político e ele recebe todo o crédito por causa disso. Às vezes foi uma luta de anos até décadas para que aquilo fosse preparado, mas apenas uma pessoa no final recebe toda a glória. No fim é uma minissérie primorosa, vale muito a pena para quem gosta dessas minisséries da HBO. Só tem 6 episódios. E a principal indicação é uma das minhas minisséries favoritas, é uma das que mais tocantes que eu já assisti, que é Angels in America, que é Anjos na América, que é uma minissérie da HBO também, né? E essa minissérie eu tenho uma história muito legal com ela, né? Porque ela é baseada em uma peça de teatro. Então, quando eu comecei a assistir ela, eu descobri que a peça de teatro estava sendo montada aqui em São Paulo, né? Eu acho que no Sesc São Paulo, né? Agora eu não vou me lembrar da unidade, mas é do Sesc aqui, que tem vários teatros assim espalhados pela cidade, pelo estado. E ela estava sendo montada, então eu corri para assistir essa minissérie e logo depois eu fui assistir a peça e, nossa, não me cansei nem um pouco assim, porque tanto a minissérie como a peça de teatro foi magnífica, foi perfeita e assim a montagem da peça de teatro também muito boa e que vai abordar toda a epidemia de AIDS na década de 80, né? Então vai ter várias cenas dramáticas assim, e o elenco da minissérie tem pessoas de peso, né? Tem a Emma Thompson, tem a Meryl Streep, tem a Al Pacino. Então, meu, vale muito a pena para assistir só por ver em tela esses nomes maravilhosos atuando. Uma minissérie que tem apenas 6 episódios, tem no Max, né? Show Me a Hero também tem no Max. Então são duas opções assim que já tem nos streamings. Então são duas opções assim que de fácil acesso assim que dá para procurar para assistir. Só de falar em Angels in America eu já tenho uma vontade já me emociona e eu já quero assistir de novo, né? Porque vale muito a pena. O final, assim, o monólogo final que eles propõem, assim, é muito forte e muito bom. Se você tiver indicações de minisséries desconhecidas, assim, pouco comentadas, pode deixar aqui nos comentários. Muito obrigado. Até.